E é dada a largada para mais um IndyCarCast, edição número 87. Eu sou o Gustavo Lovato e hoje temos uma convidada especial, a piloto do Road to Indy, correu esse ano na USF 2000, Bruna Tomazelli. Boa noite, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre minha carreira no programa de vocês. E hoje comigo para entrevistá-la nós temos João Stumano Neto. Boa noite. Marcelo Augusto Junqueira. E aí pessoal, boa noite, tudo bom? E Paulo Rubens. Boa noite, pessoal. Hoje nós temos, como disse, a entrevista com a Bruna Tomazelli. Então, senhoras, moça e moços, hora de começarmos as perguntas. Quem é o primeiro? Bruna, como foi que começou a sua carreira? Quem foi que te incentivou para entrar no kart e deu aquele pontapé inicial com você? Bom, eu sempre, desde pequena, gostei de carros e brincava de carrinho, desenhava carros na escola. Sempre quando eu saía de carro também com meu pai, pedia para dirigir. E ele percebeu essa paixão que eu tinha. E aí, quando eu tinha 7 anos, a gente foi assistir uma corrida de kart numa pistinha aqui pequena que tem perto de Caibi, que é a minha cidade, no oeste de Santa Catarina, em São Miguel do Oeste. Aí assistimos a corrida e alguns dias depois o pai disse que ia me dar um kart de presente. Aí eu comecei a treinar ali mesmo e depois as competições foram ficando maiores, fui participando de outras provas estaduais, brasileiro, e hoje esse ano corri na Road to Indy e pretendo não parar, né? Bom, Bruna, eu vi aqui no resumo que me mandaram da sua carreira que você começou assim, automobilismo gaúcho e tal, e eu sempre ouvi falar que lá o automobilismo é muito organizado, é muito forte. Você tem como falar um pouquinho de como é por lá, como foi para você entrar na competição e tudo mais? Em 2013 eu passei a competir de Fórmula, no caso, e foi no Rio Grande do Sul. Foi quando teve a Fórmula Júnior, aí eu competi os 2 primeiros anos de Fórmula na Fórmula Júnior, que aí tinha corrida só no Rio Grande do Sul, corri em Tarumã, Belo Parque, Santa Cruz, Guaporé, e os eventos eram junto com o Campeonato Gaúcho, que aí corria turismo, corria várias outras categorias. E depois eu fiz meia temporada na Fórmula RS, que ainda tem no Rio Grande. E sempre são campeonatos bem organizados e sempre dava muita gente nos eventos, nos fins de semana, eles juntavam com outras coisas típicas do Rio Grande do Sul e sempre dava eventos bem legais, bem bacanas, bastante competição. E foi muito bom competir lá, foi onde eu comecei a aprender a guiar a Fórmula. Então foi bem importante para minha carreira. Você lembra, assim, um pouco mais de como era o carro e tal? Sim, quantos cavalos tinha o motor? Sim, não precisa ter uma coisa muito específica, mas alguma ideia mais ou menos? Quando eu comecei, era na Fórmula Júnior. Não eram carros muito potentes, é uma categoria escola, no caso, então são carros para aprender. Os carros chegavam a uns 180 km por hora, acredito que tinham 130, 140 cavalos. São carros antigos, não eram carros novos. Era carro bem de escola mesmo. E foi isso daí que ajuda o piloto a aprender. Não adianta o piloto pegar um carro, sei lá, com 200 cavalos, pneu grandão, que não vai aprender. Tem que ter a base, né? Tem que saber quando o carro tá deslizando, o que tá acontecendo com o carro. E acredito que a Fórmula Júnior me ajudou bastante com isso. E depois corri com a Fórmula RS, que aí já passou a ser uma categoria tradicional no Rio Grande do Sul, com carros um pouco maiores, mais potentes. Acredito que tenham 150 cavalos aqueles carros, eu ainda tenho o meu. E também ajudou muito aquela meia temporada que eu fiz lá para depois subir para a Fórmula 4 e hoje está na USF, que aí são carros de 2017 com muita mais potência e muito mais tecnologia no carro. Você falou assim, que os eventos que você correu, tanto Fórmula Júnior, se eu entendi direito no kart também, eles sempre tinham, não era um evento único, sempre tinham outras competições, até mesmo outras coisas não envolvidas com automobilismo. Você acha que
isso ajudou muito você a divulgar a sua carreira, a poder falar para as pessoas que também você está aqui e junto com seus resultados em pista, atrair mais patrocinadores para sua carreira? Acredito que sim, porque é sempre bom nos fins de semana que tem corrida não ter só a corrida da tua categoria, né? Aí sempre vai ter um público maior, vai ter mais pessoas olhando, mais pessoas do meio envolvidas, e acredito que isso foi um fator importante, sim. Tanto pelo fato, como eu falei, que tinha outros eventos que não eram relacionados ao automobilismo, que aí várias pessoas que muitas vezes algumas não conhecem ou não sabem o que está acontecendo, estavam lá e começaram a conhecer, no caso, né? Várias pessoas depois seguiam o Facebook, Instagram, e isso foi bem legal. Bruna, como que surgiu a oportunidade de você partir pro automobilismo americano? Teve alguém que fez o contato? Algum campeonato que te deu a possibilidade de subir de categoria e ir direto pra lá? Na verdade, o que aconteceu foi que, como eu já tinha corrido 4 anos em categorias de base aqui no Brasil, 2 ali no Rio Grande do Sul, 2,5 no Rio Grande do Sul e 1,5 na Fórmula 4 Sul-Americana, a gente chegou a um ponto que nós tinha que subir, né? Subir de categoria. E como aqui no Brasil tem a Fórmula 3, uma categoria muito boa aqui no Brasil, mas não tem outro passo para seguir aqui no Brasil, entende? Depois da Fórmula 3, de Fórmula, tem Stock Car, mas aí é o turismo, aí eu teria que começar correndo em outros carros e não em Fórmula. Aí o nosso passo foi olhar para fora do Brasil. E como os Estados Unidos são economicamente mais viável para nós, a Europa é muito difícil, a gente estamos tentando nos Estados Unidos. Aí a gente começou a conversar com algumas equipes, até o Vitor Franzoni, que corria na Armus Up, que foi a equipe que eu corri esse ano. Ele correu lá ano passado, ele fez um intermédio lá com a equipe, e a partir daí começamos a conversar com eles e deu tudo certo para correr esse ano lá. O Bruno, além da questão financeira, que nos Estados Unidos é mais atraente, vamos dizer assim, por que você preferiu assim, o mundo americano ou ao invés de ir para a Europa? Bom, eu acho que sempre que o sonho de todo piloto é chegar na Fórmula 1, né? E para começar sim. Isso, tu teria que ir para a Europa mesmo. Uhum. Mas aí, como eu já falei, por questões financeiras, e também quando tu já tá no Road to Indy, a partir do momento que tu fica campeão de uma categoria, por exemplo, se eu ganhar a USF, eu ganho uma boa parte em dinheiro para correr a Mazda, que é a próxima. Uhum. Então isso já é um encanto a mais. E também a Bia Figueiredo é mulher, é brasileira e já chegou no topo lá nos Estados Unidos, que é na Fórmula Indy, que é onde eu pretendo chegar. Uhum. É um motivo a mais, uma inspiração a mais para chegar lá. É bem legal a gente ver que tem pilotos que acabam indo para os Estados Unidos, porque lá é uma carreira que a gente vê que está dando mais oportunidades do que na Europa. Que sim. A crise está fechando todos os grids aí, diminuindo tudo. Eu acredito que a grande maioria dos pilotos que vão para lá, isso seja um fator bem importante na decisão. Ô Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho mais da Bia Figueiredo, assim, porque ela foi a grande pilota brasileira, né? Ela chegou até a vencer corrida na Indy Lights. Uhum. Ela fez temporada, se não me engano, ela venceu em Nashville. E ela fez uma temporada completa e algumas outras corridas na Indy, né? Acho que, se não me engano, ela fez 2011 a temporada completa. Queria que você falasse qual que é a influência que ela teve na sua carreira, inspiração, assim, um pouquinho mais. Gostaria que você falasse. Eu só conheci a Bia Figueiredo pela TV mesmo, assistindo as corridas delas e me inspirando quando ela estava lá na Indy e também depois na Stock Car. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de falar pessoalmente com ela. E aí foi uma corrida de Fórmula Júnior, no último ano de Fórmula Júnior em Santa Cruz. E aí um pessoal da Globo me entrevistou e aí perguntou se eu já conhecia ela, eu disse que não, e aí a gente foi parar no box dela. Sim. Um pouco antes dela sair com o carro e conversamos algumas coisas e depois a gente gravou junto. E aí depois trocamos o WhatsApp e tudo. Até hoje ela me disse que se precisar de alguma informação, alguma coisa sobre as pistas, sobre tudo lá nos Estados Unidos, que ela tem muito contato lá, é só conversar com ela. E ela sempre me ajuda. Então é essa relação que a gente tem hoje em dia. E Bruna,
E teria como você explicar melhor pra gente como é que foi esse primeiro ano lá nos Estados Unidos? O que você aprendeu de novo lá? Quais são... qual é a dificuldade que a categoria apresenta pro piloto? Bom, esse ano foi um ano um pouco conturbado, o começo dele principalmente, porque os nossos planos não era correr na USF principal, teria uma USF National Class, que seriam com os carros antigos, e era para lá que a gente pretendia ir, tanto por ser mais barata a temporada. Aí chegamos lá para a primeira etapa, para os treinos que teve uma semana antes, em Homestead, e só tinha eu correndo naquela categoria. Então a gente decidiu depois da primeira etapa, que eu não fiz, com o SF 2017, no caso, a gente decidiu que teria que subir para o SF principal para continuar correndo, porque a outra categoria não ia ter. Então no caso, no começo eu perdi alguns treinos, comecei com um pouco menos de bagagem sobre o carro do que os outros pilotos. Comecei na segunda corrida no Alabama e já na primeira corrida que eu fiz lá eu fui a que mais fez ultrapassagens durante a primeira corrida do fim de semana. Foi muito legal poder mostrar que estava brigando, né? E aí depois eu acredito que eu terminei o campeonato entre os 15, não tenho certeza, mas foi um ano bem importante para tu conhecer, né? A gente sabia que do primeiro ano tá brigando entre os primeiro e segundo ia ser muito difícil, então a gente foi para lá para conhecer as pistas, para conhecer o carro melhor, fizemos vários outros treinos fora dos oficiais, para estar bem preparado e ter uma bagagem boa para ano que vem, sim, ele tá brigando pelo campeonato, se Deus quiser. Você terminou em 21º aqui na classificação. Acabei de ver. Que, na verdade, pelo que consta a classificação, teve aquela primeira rodada em St. Petersburg que você foi colocada nessa classe nacional que nos chassis antigos, né? E a temporada toda é feita de 8 etapas. E tem 2 corridas no meio, que é o oval e é em Toronto, que para fazer aquelas 2 etapas fica um pouco mais caro. E então não tinha condição de fazer, e então a gente fez só 6 em vez de fazer 8 etapas. Então, por isso eu também não pontuei tanto quanto os outros pilotos. Então você não correu nenhum oval essa temporada, né? Não, esse ano eu não fiz nenhum oval. No próximo, pretende? Sim, pro próximo ano a gente já tá tentando viabilizar a temporada completa, que não vão ser 8 etapas, vão ser 2. E vai ter em Lucas Oil, que no caso é em Indianápolis, no mesmo fim de semana da Indy 500, que vai ser oval. Então os planos para ano que vem é começar a competir em oval também. E o que você acha das pistas ovais, assim? Não sei se você já teve a oportunidade de andar em alguma outra categoria antes, alguma outra corrida, não sei. Mas queria que você falasse o que você achasse, o que você acha no geral, se você gosta e tal. Até então só assistindo em televisão, e até assistindo em televisão já fico impressionado pela velocidade e pela coragem que tem que ter para andar em oval. E no começo desse ano eu fiz uma etapa da F Pacific, em Fontana, na Califórnia. Sim. E lá ocupava uma curva do oval. Sim. Era misto com oval, era misturado o circuito. Então lá já deu para sentir um pouco a emoção e como que é correr em oval. E ano que vem pretendo andar bem e fazer treinos e, se Deus quiser, brigar também em oval e misto. Mas, Bruna, você já experimentou alguma coisa em simulador também? Sim, eu tenho em simulador, e aí já andei fazendo alguns treinos em Indianápolis mesmo, no oval lá. E até no simulador é louco, né? É assustador, né? É muito rápido e realmente tem que ter coragem pra andar bem, andar rápido e tá lá, né? Sim. Eu, assim, vendo aqui a temporada, eu vi que o seu colega de equipe já tinha corrido algumas etapas no ano passado. E esse ano ele acabou terminando de 8º. Você acha que pro ano que vem, talvez até mesmo na Arms Up ou mudando de time, você acha que você pode dar um salto assim parecido com o dele, ou talvez até maior de desempenho? Eu acredito que sim, porque outro fator negativo que nós tínhamos esse ano também é que algumas pistas eu não conhecia. Eu não conseguia ir fazer treinos antes lá. Então, tanto ele como alguns outros pilotos já conheciam a pista, e todo mundo sabe que fica muito mais fácil, né? E ele também fez aquelas 2 outras etapas, mas se não nos treinos, e a gente andava quase sempre junto,
Mas, tirando isso, eu acredito que esse ano foi um ano bom para aprendizado. Eu conheço as pistas, conheço os carros. Então, eu acredito que ano que vem vai ser bem melhor. Que bom. Então, pelo que eu vejo, assim, o seu caminho pra Indy, você já tem exatamente noção de onde você tá pisando, de onde você tá indo, sabe exatamente o que está acontecendo. Eu acho isso muito bom, assim, de ouvir. Ouvir da voz do próprio piloto, ou da piloto, no caso. Sim. Todo mundo sabe que não tem milagre, no caso. E eu sei que tem que subir um degrau de cada vez. É isso que todo mundo, no caso, que quem trabalha comigo, quem trabalhou comigo, sempre foi me falando. Não adianta o piloto subir muitas etapas também, sem aprender, né? Então, toda corrida, todo treino é um aprendizado a mais que vamos levando na bagagem para quando você chegar lá, se Deus quiser, tá bem preparado. Ô, Bruna, sobre a temporada da USF 2000, qual foi a pista que você mais gostou de andar, dessas pistas que você pôde disputar nesse ano? Eu gostei de andar em Indianápolis, tanto porque era um circuito que todo mundo falava, eu não conhecia também, foi muito legal andar lá. E gostei de andar também no Alabama. Foi a corrida que eu falei que eu andei, que eu fiz mais ultrapassagens, e que acredito que foi a minha primeira corrida lá também, então foi bem marcante também essa daí. Teve muita diferença do carro que você fez a primeira etapa em St. Pete para esse novo, que é o chassi atual do USF 2000? É uma diferença muito grande ou não deu para perceber muito, porque você só fez uma corrida e alguns testes no primeiro e o resto no outro? O carro em si é muito diferente, porque o carro que eu andei, o carro 2017, é um carro atual, o câmbio é borboleta, tem cerca de 150 cavalos, chega a uns 220 km por hora, 2.0. E o outro já era um carro mais... O carro 2007 também é todo de fibra de carbono. O carro antigo, no caso, que eu fiz a primeira etapa, era tubular ainda, câmbio sequencial, chegava a dar uns 2, 3 segundos de diferença. Então, o carro em si era diferente, mas eu acredito que eu consegui me adaptar, que eu não demorei tanto para me adaptar, porque o carro 2017 eu achei meio parecido com o Fórmula 4 que eu andava. Sim. Um pouco melhor, mas parecido com o Fórmula 4, no caso. Uhum. O que parece que o chassi, a Tatus, é a mesma que fabrica o Fórmula 4 lá na Europa, se eu não me engano. Eu vi uma coisa a respeito quando eu estava lançando esse chassi no início do ano. Parece que é a mesma fabricante, é a Tatus, que fabrica o chassi, só que é adaptado, né? É. Sim. Bom, Bruna, uma coisa que a gente que vê um pouco, quem procura entender um pouco mais da Índia, é que os eventos da USF 2000, de toda a base, elas costumam ser juntas com a categoria principal. Por exemplo, corrida St. Pete, Alabama. Você achou que esse clima, que não era só sua categoria, era é mais ou menos assim, todo mundo junto. Você achou o clima um pouco parecido com o que você já tinha visto no Rio Grande do Sul, de certo modo? Não, lá é bem legal porque todas as categorias antes da Indy correm junto com a Indy. A USF 2000, que foi a que eu corri, todas as etapas foram junto com a Fórmula Indy. Então o piloto, mesmo estando na categoria de base, já vive como o fim de semana que é da Fórmula Indy, né? Por exemplo, a Fórmula Indy tem sessão de autógrafos, todos nós também tivemos, em todas as etapas. Sim. E os box, lá é muito legal porque os pilotos não ficam isolados, por exemplo, como a Fórmula 1 fica. Sim. Nós, que era das outras categorias, e até o público consegue caminhar dentro nos boxes, ver o piloto ali dentro, ver o carro bem de perto. Então eu acredito que isso seja muito legal e acredito que seja também por isso que o americano gosta tanto de automobilismo, né? Pela facilidade e as oportunidades que eles têm indo assistir. Eles fazem realmente um evento em todo fim de semana. E isso é bem diferente foi bem diferente de todas as outras lugares, corridas que eu tinha participado, né? Poder ver de perto e estar vivendo o mesmo momento que eles. Bruna. Oi. Você falou sobre a facilidade do acesso que o fã tem para os pilotos, né? Tá ali pertinho dos dele. Aí, sobre as equipes, o modo de trabalhar das equipes, você poderia citar alguma diferença que talvez exista entre o modo de trabalhar ali na Arms Up, na USF 2000, nas equipes que você trabalhou aqui na F4 Sul-Americana, na Fórmula Júnior? Tem alguma diferença no modo de trabalhar das equipes? Lá é bem engraçado que as equipes são os equipamentos, a grande maioria, tu olha,
todo mundo é bem igual. Por exemplo, toda equipe vai ter um carrinho de ferramenta bem parecido, vai mudar a cor, mas é tudo igual, que aqui no Brasil é um pouco... Lá tem um padrão, como se fosse, aqui no Brasil é um pouco diferente, e lá é tudo bem organizado, né? É tudo bem caprichado. Os caras lá entendem bem como fazer um evento. Também era organizado, mas lá é diferente. Lá é o fim de semana da Fórmula Indy, então é muito maior, né? Já aproveitando, assim, essa deixa de como no final de semana é muita gente junto e tal, você chega a ter contato com engenheiros, com os pilotos, e até mesmo assim com os figurões das equipes, tantas outras categorias de cima, a Pro Mazda, a Indy Lights ou até mesmo a Indy, chega a ter contato com gente dos outros degraus acima? Esse ano eu pude ver e conversar com alguns pilotos, mas esse contato maior eu não tive, mas eu acredito que não seja difícil ter também, porque como tá todo mundo lá no fim de semana, fica muito mais fácil, né? Você citou o Vitor Franzoni mais cedo. Ele te dá alguns toques, porque ele é coach de um outro piloto da SF2000, se não me engano. Acho que é o David Malucas, né? Uhum. Mas ele te dá algum conselho, alguma coisa, porque ele subiu pra Indy Lights agora, né? Porque ele foi bem na Pro Mazda. O Franzoni inclusive, conseguiu ser campeão esse ano da Pro Mazda. Sim. A gente conseguia conversar bem com o Vitor lá, que nos primeiros treinos que eu fiz esse ano, ele estava ajudando a Armzap a desenvolver o carro. Então, a gente criou uma amizade, e aí, em algumas pistas, quando eu tinha alguma dificuldade, perguntava para ele, às vezes até não sentava para assistir as on-board juntos. E outro fato é que ele é muito bom e conhecia já todas as pistas lá, né? Então, isso me ajudou bastante. Nas últimas etapas, não foi tanto pelo fato dele estar trabalhando como coach pro David Malucas, que é de outra equipe, então ficava um pouco chato. Mas sempre quando dava e precisava alguma atenção, a gente conversava. Na SF2000 teve uma outra pilota também, a Ayla Agrin, que acho que, se eu não me engano, ela é norueguesa. Você teve algum contato com ela? Ou... Eu conversei com ela um dia, mas poucas palavras. E ela também parou de correr. Ela não fez. Na metade da temporada, eu acredito que foi por questão financeira, pelo que a gente ouviu falar. E aí, nas últimas etapas, eu nem vi ela. E, Bruna, você chegou a conversar também com o Lucas Cole? Com o Lucas Cole, sim, que ele também é do Sul. Ele é de Santa Cruz do Sul, no caso. E aí, sempre quando eu tava lá, o pai dele tava lá, meu pai tava também, nós conversava, trocava informação também da pista. E é bom essa interação que os pilotos, pelo menos brasileiros, têm, para poder ajudar um ao outro, né? Sim. Bruna, e como é que tá o seu cronograma já para 2017? Você já andou fazendo testes agora no final do ano, né? E também já emendando a pergunta, quando acaba a temporada, assim, que fica muito tempo sem correr, você sente falta de correr também ou não? Pro ano que vem, eu fiz uns treinos no começo de outubro com outra equipe. E agora estamos conversando com outra equipe também para tentar viabilizar para o ano que vem. Espero em breve ter informações boas. E a temporada ela acaba em setembro, por causa do inverno. Nesse período são feitos treinos. E para eu me manter em forma, no caso, e não inativa, eu treino de kart toda semana, pelo menos umas 2 vezes por semana, e faço treino em simulador. Então, já vou treinando para as pistas do ano que vem. Para nós fãs de automobilismo, além da Bia Figueiredo, que a gente viu que ela começou aqui na categoria do Brasil, a gente achou que podia ser até mesmo um caso de ir para a Fórmula 1, ela acabou não conseguindo o combustível financeiro, como diz o Theo José, e ela conseguiu voltar a carreira para a Indy e, de certo modo, fazer mais do que faria na Europa. Ela conseguiu vencer na Indy Lights, ela chegou a fazer a temporada inteira na Indy. Mas aqui a gente teve também a Débora Rodrigues, que a gente conheceu sempre, ser piloto da Fórmula Truck e tudo mais. Quando você ainda estava lá na base, Rio Grande do Sul, você achava que ter esse exemplo de mulheres correndo era um incentivo a mais para você? Com certeza, porque quase todas as corridas que eu participei e participo ainda, eu sou, se não a única, uma das poucas mulheres que tem competindo, como às vezes tinha
eu e mais uma ou duas. Então, tu saber que tem mulheres que já chegaram no auge e continuam competindo em categorias grandes é sempre um incentivo para quem quer chegar lá, né? Você tinha, assim, o contato com o exemplo que eles davam, né? Que elas davam. Sim. Certo? Certo. E o incentivo de saber que elas estão lá e que tu pode chegar lá também, né? E Bruna, você já acompanhava alguma coisa da Fórmula Indy aqui no Brasil antes de ir pra lá? Acompanhava quando a Bia corria, assistia algumas corridas. E nos últimos anos, quando nós já tinha um plano traçado, comecei a acompanhar mais e assistir as corridas pra já saber também um pouco como que era lá, né? Mas mais ou menos quando que você começou a acompanhar, assim, que ano? Acho que logo após que eu comecei a competir de Fórmula, foi em 2014, acredito. Aí que eu comecei a acompanhar mais, né? Saber mais do que estava acontecendo. E antes assistia as corridas da Bia Figueiredo. E pro futuro, assim, você já tiver uma carreira mais estabelecida, você acha que pode voltar para correr aqui no Brasil, na Stock, alguma outra categoria? Eu, por enquanto, penso em chegar na Fórmula Indy e correr lá. Quem sabe mais pra frente poder voltar a pensar em correr aqui no Brasil também. Porque aqui é uma categoria muito boa também, a Stock Car, que não dá pra deixar de lado, né? Sabe que é meio difícil aqui para muitos pilotos aqui no Brasil conseguirem subir para Fórmula Indy ou para qualquer outra categoria fora do país. Como é que funciona o seu patrocínio? Até hoje eu tive alguma ajuda institucionalmente da Mormai, quando eu corria de kart. No primeiro ano que eu corri de Fórmula RS, Fórmula Júnior, digo. Até então eu tenho um patrocínio, como se diz. E a gente tem projetos de lei de incentivo ao esporte aprovado. E estamos sempre correndo atrás e buscando um patrocínio, porque a gente sabe que é muito difícil conseguir subir de categoria também. Dar passo a mais do que nós estamos hoje, sem patrocínio. Isso acredito que seja o problema de quase todos os pilotos. E a gente está sempre na busca, sempre tentando ter novos contatos para conseguir ter mais patrocinadores para poder continuar, né? Se você quiser deixar algum contato aqui, pode ficar à vontade também. Tá, o meu e-mail é brunatomazelli, com S e 2 L's, @hotmail.com. E o contato da assessoria é imprensa@grupowng.com.br. Aí a gente sempre deixa o contato também escrito, onde a gente divulga, que a gente sempre tenta ajudar os brasileiros que a gente consegue entrevistar aqui, tentar aumentar a divulgação e tal, e talvez conseguir mais patrocinador. Com certeza, é uma ajuda muito grande, obrigado. É isso. Porque assim, a gente lembra, eu não sei assim, se quando você começou a ver automobilismo, ou os outros colegas aqui, eu lembro que sempre tinha um preconceito com os pilotos que levavam patrocínio. Não sei se você lembra, mas sempre tinha aquele negócio que tinha aquela ideia lúdica de que o piloto conseguia andar bem só com talento e tal. Mas hoje a gente vê, do jeito que o automobilismo se desenvolveu, até mesmo os pilotos que a gente tem noção de que são bons, eles sempre tiveram que levar patrocínio em algum momento da carreira. Assim. Com certeza. Uhum. É muito difícil e a maioria dos pilotos tem esse problema. Não adianta só ter o talento ou só ter dinheiro, né? Uhum. Às vezes tem muitos pilotos que são muito bons e não conseguem subir de categoria ou não conseguem andar por falta de dinheiro. E não adianta também ter muito, subir etapas, chegar em categoria de ponta, só com o dinheiro e não ter talento, que não vai conseguir se manter lá por vários anos, né? Sim. Então tem que ser uma junção dos dois pra tudo dar certo. Sim, é muito bom, assim, pelo menos pra mim, ver que você tem uma direção bem específica do que você quer da carreira e tal, assim. Não é que nem caso que a gente imagina de piloto que ele não tá pensando o dia de amanhã. Ele só pensa, tá, eu tô aqui bem hoje, mas amanhã eu não sei o que eu faço. Acho que isso é muito importante para você conseguir chegar na Indy, fazer um bom nome que é o que todos nós aqui estamos torcendo. Uhum. A gente vê aqui é uma coisa muito importante, você ter esse foco, direção. Eu acredito que todo piloto tem que ter o pé no chão, saber o que está fazendo, saber das condições que tem e batalhar e saber onde quer chegar também, né? Para poder traçar uma meta e chegar lá. Ô Bruno,
Uma pergunta sobre o automobilismo daqui do Brasil. Queria que você falasse o que você acha do automobilismo do Brasil no geral, a situação dele, porque a gente não tem uma categoria de fórmula de ponta aqui, a gente sabe que incentivo ainda é pouco, apesar da lei de incentivo ao esporte e etc. Mas você acha que falta alguma coisa? Pode melhorar em que ponto? Queria que você desse a sua opinião sobre. Eu sei que talvez eu era pequena, talvez não, eu era pequena quando o automobilismo aqui no Brasil era muito maior e muito melhor. Eu acho que o que falta aqui sejam talvez boas organizações para criar novas categorias, que consigam juntar o novo com uma coisa que não seja tão cara, que seja acessível para os pilotos, porque pilotos bons a gente tem aqui no Brasil, tem muitos pilotos que estão no kart, que está na hora de sair do kart, mas não vê uma possibilidade aqui no Brasil e vão para outros países. O que a gente tem aqui de Fórmula hoje é a Fórmula 3, que para mim, eu acredito que seja um passo muito grande, ir para a Fórmula 3 logo depois do kart, sem ter uma base antes, em fórmulas, sem contar que é caro também, né? Então eu acho que, como teve antigamente, Fórmula Ford, que eram campeonatos muito disputados aqui, acredito que falta uma junção de tudo isso para poder ter aqui no Brasil e com certeza pilotos bons não iam faltar para competir, né? E Bruna, eu não sei se você tem visto aí, o Felipe Giafone está presidindo uma associação de pilotos, ele teve algum contato com você, ou você está acompanhando o desdobramento aí? Estão tentando articular um pouco mais aí, ouvir mais os pilotos para melhorar a situação aqui no Brasil. Eu vi e acompanho sempre que sai novas matérias ou novos assuntos sobre, mas eles não entraram em contato comigo também. Bruna, uma pergunta que agora eu lembrei de fazer, durante a temporada, você fica onde? Você fica em Indianápolis mesmo, vivendo? Eu fico no Brasil. Eu vou e volto toda vez que tem corrida ou treino. No caso, como teve no começo do ano, teve um treino numa semana e corrida em outra, aí eu fiquei lá. E aí nós ficava na cidade onde tem a pista, por exemplo, que ia correr, ficava em hotel. Assim Entendi. Também é todas as corridas que a gente faz, mas aí quando acaba eu volto pro Brasil. Se tem corrida, por exemplo, em finais de semana seguidos. Aí eu fico. Entendi. Aí não tem condição também de voltar pro Brasil para ficar 2 dias depois viajar, né? Porque tem um outro porém, que como eu moro no oeste de Santa Catarina, aqui em Chapecó, que é o aeroporto mais perto, que dá uns 80 quilômetros da minha casa, não tem tantos voos assim para São Paulo. Então quase sempre a gente tem que sair um dia antes da viagem realmente, para depois passar quase mais um dia. Por exemplo, as corridas sempre acabavam lá no sábado à tarde, eu chegava em Caibi, que é a minha cidade, na segunda noite. É cansativo mesmo. Chega a ser tão cansativo quanto a corrida em si, né? Sim. Passava um dia viajando, mas eu acredito que é um cansaço bom, é um cansaço pelo que eu tô tentando fazer, tentando lutar, então vale a pena. E Bruna, você visitou lá o autódromo de Indianápolis, o que você pode contar da sua experiência lá? Como é que é a pista? Muita gente, você viu por lá, tem algumas lojas, a estrutura para os pilotos também? Indianápolis é diferente de todas as outras pistas que eu corri lá. Lá já tem uma estrutura toda montada já, né? Por exemplo, onde tem a sessão de autógrafo, ele sempre tem muitas lojinhas e tudo. Lá já são construções, no caso, para isso. E nas outras cidades, nas outras pistas, eles montam. Então lá, além do autódromo ser enorme, o traçado da pista ser muito boa e a pista em si, todo o autódromo tem toda uma estrutura já diferenciada, né, para receber todo o público que vai lá. E a gente podia perceber que enchia muito mais gente do que nas outras. As outras corridas já davam muita gente desde a quinta, sexta-feira. Lá em Indianápolis estava cheio, lotado. E com certeza na Indy 500 deve lotar muito mais, né? Uma coisa que a gente ouve falar é que, em termos de qualidade do asfalto, as pistas que são feitas em rua, como por exemplo St. Petersburg, Toronto, que você acabou não podendo competir, elas costumam ter o asfalto pior e não tem o mesmo nível de aderência que tem, por exemplo, a pista do Alabama. Até hoje ainda tem essa diferença grande de qualidade do asfalto ou de aderência? Ou você acha que, pela sua experiência,
essa diferença já não é tão grande, se é que tem. Tem essa diferença e é visível, tanto que o asfalto não é o asfalto de pista de corrida, é o asfalto de rua. Então, o piloto já sente o carro pulando algumas vezes, e a aderência também, o carro não vai ter tanto grip quanto vai ter em uma pista de corrida. Lá não passam carros a 300 km por hora para fazer borracha para te andar depois, por exemplo. Então, quase sempre os primeiros treinos tem que ter um pouco mais de cuidado, aí depois pro fim de semana já tá mais normal. Acho que o melhor asfalto que você deve ter andado foi no GP de Indianápolis, né? Porque o circuito misto, o asfalto é um tapete, né? Esse ano sim. E ano passado também eu fiz uma etapa da MRF lá no Bahrein. E lá também lá é coisa de outro mundo também, o asfalto e o circuito em si, né? Sim, sim. Você acha que tem algum autódromo no Brasil que chega ao nível dos autódromos que você viu correndo fora, ou ainda está muito longe em termos de estrutura? Os autódromos aqui no Brasil são muito... Os que eu corri, por exemplo, são bons. Alguns não têm tanta estrutura quanto tem lá fora, mas Interlagos, por exemplo, é autódromo de Fórmula 1, então não tenho o que discutir, né? Mas acredito que tem algumas coisas que a gente ainda fica para trás do que lá fora. Bom, Bruna, você falou aí de mulheres que servem para você, como a Bia Figueiredo, a Débora Rodrigues. Agora, uma questão um pouco mais séria, uma mulher, uma piloto que eu acho que não deu um bom exemplo, foi a Carmen Jordá, a espanhola, que é piloto de teste da Renault, acho que há uns 3 anos já. Ela foi numa rádio e falou que não é justo as pilotos mulheres serem comparadas com os homens, porque nunca que as mulheres vão chegar no mesmo nível dos homens no automobilismo. Ela falou mais ou menos isso na rádio e despertou, claro, a fúria na internet, né? O que você tem a comentar sobre essa declaração dela? Eu acho que ela tá errada, porque a gente já tem provas, no caso, que a gente pode se igualar ao homem, não só no automobilismo, mas em vários outros esportes, em várias outras práticas. E acredito que ela vacilou ali mesmo, que não devia ter falado isso, porque a gente é capaz, sim. Essa discussão é um pouco espinhosa, mas eu vejo assim que o exemplo que, por exemplo, a Bia deu, a Débora Rodrigues, até assim, a Danica também, que eu vejo que você, pelo que eu vejo, você quer seguir o mesmo caminho, que você quer mostrar na pista mesmo, ao invés de tentar fazer o papo na imprensa, como a Carmen Jordá acabou fazendo, você prefere dar o seu exemplo na pista. Você acha que pelo menos esse caminho é o melhor para se atrair mais fãs, que eles se sentem melhor quando vem uma pessoa, vem uma piloto ou um piloto, dar a cara a tapa e vencer na pista do que usar a imprensa? Eu acredito que sim. No caso, usar a imprensa também eu acredito que tem que conciliar as duas coisas, porque não adianta só falar, ter mulher e não anda bem, que aí não dá certo, né? Eu acredito que tem que ter os dois, tem que andar bem, tem que estar competitiva, tem que andar junto com os homens lá na frente, para poder sim falar alguma coisa sobre isso, né? Bruna, eu vou fazer uma pergunta que acho que é um pouquinho delicada, mas você tem medo de se machucar em algum acidente? Não tem como dizer que é um medo. Tu sabe que tem essa possibilidade e tu tá sujeito a isso, né? Tanto no futebol, em outros esportes também tem isso. Então, quando tu tá correndo, tu não tem como pensar em ficar nisso, senão tu não vai dar 100%, né? Então, na hora eu foco no que eu tô fazendo e tento fazer o melhor jeito pra realmente isso não acontecer, né? Você acha que nos Estados Unidos, caso assim, de se lesionar e tal, tem alguma diferença do jeito que os pilotos de lá encaram isso? Encaram natural, tem uma naturalidade maior ou não? Não, isso eu não ouvi falar muito lá, mas acredito que seja mesmo aqui no Brasil. Todo mundo é piloto, tanto lá quanto aqui, todo mundo sabe dos mesmos riscos que tá passando e acho que não. E Bruna, você andou lá em Indianápolis e eu acho que você deve ter percebido alguma coisa. Você acha que a segurança nos autódromos lá é um pouco melhor do que aqui no Brasil também? Lá em Indianápolis, por exemplo, tem o Safer Barrier, né, que amortece mais as pancadas. Você se sente mais segura na pista lá? Com certeza, sempre que tu tá andando em uma pista que tu vê uma área de escape maior ou que tu sabe que tem todas essas proteções, o piloto mesmo se sente mais seguro. E em vários outros lugares tem isso, outras pistas também.
Lá e aqui no Brasil também tem várias pistas com áreas de escape grande que faz o piloto se sentir melhor correndo, né? Até... Bom, nada. Pode falar, Bruno, não precisa... Não, eu ia falar que uma vez em Tarumã, numa corrida de Fórmula RS, na curva 1 eu fui ultrapassar um menino e ele me fechou e eu bati de frente com os pneus lá da curva 1, acho que eu dava mais de 150 km por hora e eu não me fiz nada. Só destruiu o carro, mas isso mostra também que a proteção aqui no Brasil é boa também, que eles... Não tem como tu não se preocupar com isso numa pista de corrida, né? Bom, então, acho que já dá pra fechar aqui, então, entrar aqui a voz de host. Então, gente, nós já vamos fechando por aqui. Queria agradecer muito a Bruna Tomazelli por ter vindo aqui nos falar sobre a carreira dela, sobre os planos dela futuros. Foi muito bacana ter você aqui com a gente, Bruna, muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade e é sempre bom, como eu falei, falar sobre a carreira e mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Quero mandar um abraço também para a assessoria da Bruna, o grupo WNG, por ter feito contato com ela para a gente poder fazer essa entrevista. Um abraço para vocês. E esse podcast estará no indycenterbrasil.com.br, o melhor portal de Fórmula Indy no Brasil. Está também no Facebook, nas páginas do Indy Center ou Fórmula Indy Notícias. No Indy Depré, melhor lugar para você rir sobre a Fórmula Indy, quando fazemos ótimas piadas. E do Indy CarCast, onde toda vez que nos reunimos, nós fazemos o melhor podcast sobre Fórmula Indy para você, fã da velocidade. Nosso e-mail é o indycarcast@gmail.com. Considerações finais. João Stumano. Eu queria agradecer muito a participação da Bruna. Foi muito legal esse programa aqui. Ela tirou muitas dúvidas que a gente tinha de como funcionam as coisas lá nos Estados Unidos. Deixar um abraço também aí para a assessoria dela que auxiliou para a gente fazer esse contato. E agradecer para quem acompanhou aqui até o final. Foi muito legal. Marcelo? Bom, é uma honra estar aqui com a Bruna, né? A gente foi muito legal fazer essa entrevista com ela. A gente já tinha feito com o Nicolas Costa há muito tempo. Ele também chegou a andar na Promazda. E agora é a nossa segunda vez que a gente traz um piloto que está na Indy ou está no Road to Indy para fazer uma entrevista com a gente. Estou muito feliz de ter participado com a Bruna aqui. Obrigado pela participação. E é isso aí. Paulo? Bom, obrigado, Bruno, por ter participado aqui, né? Por ter conseguido aturar a gente por 1 hora e 10 minutos. Obrigado aí pela assessoria também por ter feito contato com a gente, né? Conseguir disponibilizar essa entrevista. Foi uma honra participar com você aqui, de conversar um pouco, conhecer um pouco da sua vida de piloto. E boa sorte para 2018, né? Muito obrigado. Obrigado pelo Matheus também, que fez todo o meio campo. Isso. Deixando o melhor pro final. Bruna, mais alguma coisa assim que você queira compartilhar com a gente? Bom, eu só queria, então, agradecer de novo e pedir aí para que todo mundo que possa consiga acompanhar as corridas ano que vem. Tem meu Facebook, tem meu Instagram, @Bruna Tomazelli, que a gente sempre está postando novidades e espero ano que vem trazer troféus, assim como os outros brasileiros que estão lá no Road to Indy também trouxeram para o Brasil esse ano. Ô Bruno, se ligue nas redes sociais quiser... da Indy, né? Que é onde passa as corridas. Passa tudo no YouTube agora. As corridas passam todas no YouTube. No canal da Indy no YouTube. Bom, Bruna, novamente, muito obrigado. Se você por acaso precisar de algum favor que nós aqui do IndyCarCast possamos fazer, não hesite em pedir. Nós estamos aqui para tentar, no máximo cada um faz aqui, apoiar os brasileiros para que sempre tenhamos algum representante nosso lá em cima. Isso é muito legal, obrigado. É isso. Tenho certeza que o que você fizer na carreira, tenho certeza que pela força, assim, pelo foco que você mostrou, você mostra a carreira e tal, tenho certeza que você sempre vai estar no seu melhor. Muito obrigado. Isso aí, espero sempre estar representando bem o Brasil e as mulheres e vamos lutar para que isso aconteça. Obrigado. A gente é que agradece, Bruno.
E é isso. Agora chegamos na bandeira quadriculada. Mais um IndyCarCast se encerra, mas lembre-se, nós sempre voltaremos. A gente sempre Caramba. encerra com tchau. Todo mundo junto dá tchau. Tchauzinho falso coletivo. Tchau. Vamos lá. No 3, gente. Bruna também. Aham. 1, 2, 3. Tchau! Tchau! Tchau.